Evangelho de João, mensagem 102 no Evangelho de João. 102 mensagens desde que nós começamos, e essa mensagem é uma mensagem longa, vai ser a mais longa que eu já preguei, porque eu vou terminar só o ano que vem. Então vocês já viram que eu começo hoje, não tem como terminar essa mensagem, mas vamos caminhar. Isso é bom, porque aqueles que nos visitam podem voltar e é uma maneira de incentivar eles a tentarem entender o final da mensagem. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16. Hoje nós leremos do versículo 5 até o verso 15. Mas certamente não conseguimos cobrir tudo isso. Eu vou ler porque é um bloco de pensamento. Eu acredito que na Bíblia dos irmãos, talvez esteja até separado do versículo 7 ao verso 15, deve ter um subtítulo aí para ajudar. Jesus diz assim, versículo 5. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ou o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Até aí, Jesus está indo embora. Está chegando o finalzinho do seu discurso, ele não vai ter mais tempo de falar com seus discípulos, um pouquinho mais, ele vai falar algumas coisas, depois vai fazer uma oração, e finalmente ele vai ser preso. O seu ministério terreno está chegando ao fim, e ele vai passar orientações finais. Os discípulos estão tristes, como qualquer um de nós ficaria triste depois de 3 anos estando com o Salvador, e ele diz, eu tenho que ir embora, e vocês não me verão mais. Mas vocês estão tristes porque eu disse isso, é claro. E ele diz, não, mas vai ser melhor para vocês. Porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E então ele começa a tentar produzir e trazer no coração de seus discípulos uma nova perspectiva diante da adversidade, da separação e da tristeza. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes nós também passamos por situações assim e nós focamos exatamente só naquilo que é triste. Só na ida, na separação, só na perda de alguma coisa. E Jesus deixa bem claro aqui, olha, eu vou, mas tem um benefício, embora vocês sejam tristes. Alguém virá para vocês. Não alguma coisa, mas alguém virá. E esse que virá, ele vai fazer coisas maravilhosas por vocês. E é nesse pano de fundo, ao dizer que o Espírito Santo veio a este mundo, foi enviado a este mundo com um propósito, é que nós vamos estudar o texto dessa noite. A mensagem central, a lição principal que vem desses versos, é essa daqui. O Espírito Santo provê tudo o que precisamos para viver com santidade e satisfação. O Espírito Santo, ele foi dado a nós. E o objetivo de nós recebermos como crentes o Espírito Santo, ele vai proporcionar, ele entrega para cada um de nós tudo o que nós precisamos, não vai faltar nada. Não estou falando de coisas, mas estou falando de tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida de satisfação e de santidade. Digo isso porque esse texto claramente nos ensina, vai nos mostrar que, por exemplo, um crente que não tem na sua vida satisfação,
Um crente que sempre está, não encontrou a paz que excede o entendimento, que não teve o vazio da sua vida preenchida, pode ser, quem sabe, uma pessoa que ainda não encontrou o Salvador de fato. É possível e até muito comum, infelizmente eu digo isso, que pessoas que se dizem crentes não sabem o que é ter satisfação no coração. Eles continuam tendo uma sede, um vazio inexplicável. E isso não é um bom sinal. Porque o Espírito Santo veio exatamente para preencher o vazio que havia, o vazio que Jesus estava deixando, e mais, vamos ver mais coisas aqui que acontece, mas para dar uma satisfação, um senso de pertencimento que só Ele pode dar. Vimos também que o Espírito Santo foi dado, vamos ver aqui hoje, para promover santidade. De modo que um crente ou uma pessoa que se diz crente e não tem uma vida de santidade, ou não batalha para ter essa vida de santidade, ele não pode se considerar um crente. Seria um absurdo a pessoa dizer, eu sou um crente. Há pessoas que vêm à igreja por muitas razões. Há pessoas que não entenderam o que é ser um crente. Por exemplo, pessoas que vieram à igreja e receberam uma cura. E porque receberam uma cura, estavam doentes, e Deus, realmente Deus, operou e fez aquela cura. E as pessoas ficam tão contentes que Deus curou, e agora elas dizem, eu sou crente a partir de agora. Não, mas a cura física de alguém não implica em conversão. Há pessoas que vêm à igreja e estavam passando por um problema terrível, emocional, profissional, e simplesmente, de repente, aquele problema se resolveu. E as pessoas ficam tão gratas que elas dizem, eu agora sou crente, e passam a frequentar aquela igreja. Então as pessoas têm as mais diferentes razões para estar numa igreja, mas elas precisam entender que ser crente não tem nada a ver com receber cura física, com receber livramento emocional, com receber provisão material. Tudo isso Deus pode dar. E Deus dá, inclusive, para pessoas que estão se perdendo. Mas o verdadeiro crente, uma das evidências na vida desse crente, é que a vida dele começa a ser marcada por uma santidade que ele mesmo, por si só, não produziria. E também é uma marca de uma satisfação. Ele começa a ter um certo contentamento, uma certa alegria, uma certa satisfação que outrora não tinha. Muitas pessoas acham que o sentido da vida é acumular dinheiro. Mas quando o crente de fato se converte, ele percebe que o sentido da vida não é esse. E ele pode ter satisfação na pobreza. Ele pode ter satisfação no luto. Ele pode ter satisfação no meio da maior calamidade. E o mundo olha e fala, como isso é possível? Isso é uma evidência, isso é um dos sinais de que o Espírito Santo está provendo na vida do seu povo aquilo que é necessário para que haja uma satisfação. É por isso que a maioria dos cristãos do mundo, ou da história toda, eram muito pobres, pessoas muito carentes. E ainda assim eles tinham satisfação. Eles partilhavam pão. É interessante quando fala em Atos capítulo 2, logo a igreja primitiva, a primeira igreja começando a celebrar, fala, partiam pão de casa em casa. É interessante que talvez esteja envolvido ali, claro, a ceia do Senhor, mas também na simplicidade do alimento que eles tinham. Em cada alma veio a singeleza de coração. Eles estavam alegres, eles eram simples. Por que eles estavam contentes comendo pão? Por que eles estavam contentes de estarem na companhia de alguns irmãos? Porque eles descobriram o segredo da verdadeira satisfação, que só o Espírito Santo pode dar. Vamos ver então. O Espírito Santo provê tudo o que precisamos para viver uma vida de satisfação e santidade. O objetivo da mensagem de hoje, então, é mostrar 3 atividades do Espírito Santo em relação aos crentes. Vamos ver 3 coisas que o Espírito Santo faz, 3 atividades, 3 ações dele na vida dos crentes. É muito provável que nós vamos conseguir ver só uma hoje. E vamos ver as outras, talvez em mais 1 ou 2 domingos. Mas a primeira nós vamos observar, pelo menos hoje. Vamos ver quais são as 3 atividades do Espírito Santo em relação ao cristão. Primeira atividade notória nesse texto é o que nós vamos chamar de habitação. O Espírito Santo, primeira ação sobre um crente
é o conceito, é a verdade teológica e concreta de que o crente é habitado por algo. Ou melhor, vou melhorar a frase. O crente é habitado por alguém, não por algo, não é uma energia, mas por uma pessoa. Nós recebemos, enviado da parte de Cristo, o Espírito Santo que fez morada. Ele usou o termo habitação. De modo que o Espírito Santo agora não é mais alguém, não é mais uma pessoa que está distante de nós e que ocasionalmente venha trabalhar na vida de um crente, como outrora já aconteceu em outros momentos da história. Quando nós falamos de habitação, o verso 5 a 7 diz, Jesus fala, mas eu agora vou para junto daquele que me enviou, ou seja, do Pai. E nenhum de vocês pergunta para onde eu vou? Pelo contrário, porque eu disse que estou indo embora, ou disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas, o verso 7, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vos enviarei. Se você tem caneta, você pode grifar a palavra aí, Consolador. Eu não sei se todas as versões dessa noite estão assim, mas é provável que você tenha o Auxiliador, ou o Ajudador, ou o Consolador. Acredito que essas são as três palavras, e são boas palavras, elas estão colocadas aí de maneira correta, são traduzidas dependendo da editora aqui, da maneira como ela entendeu a palavra, mas todas elas mostram exatamente o papel do Espírito Santo. Palavra grega para o que é dito aqui, fala que o Espírito Santo é o parácleto. E a palavra parácleto tem a ver com aquele que se coloca ao lado de alguém, aquele que se aproxima para ajudar, aquele que se aproxima para ensinar, para consolar, dependendo da situação. E é exatamente o que o Espírito Santo fala e faz. Ele se aproxima perto de algumas pessoas e ele incomoda para que ela mude, porque está fazendo algo errado. Ele se aproxima de outros e incentiva dizendo, não desanimem. As batalhas são grandes, mas eu estou aqui com você. Você não está só. Ele se aproxima perto de outros e ensina. Eu estou confuso, ele fala, o caminho é por aqui. Faça isso ou faça aquilo. E usa a sua palavra para fazer dessa forma. Ele é aquele que se coloca ao lado. Ele nunca nos deixa só. Assim como Jesus andou com seus discípulos, ele diz, eu enviarei o Espírito Santo para que ele habite vocês. Mas quando nós falamos então em termos de habitação do Espírito Santo, é preciso fazer algumas observações, porque não é uma coisa tão comum de se ouvir. Algumas observações importantes quando o conceito de habitação, a palavra exatamente de que Deus veio fazer morada em nós. É isso que você tem que guardar. Isso é muito importante. Quantas vezes a Escritura diz textos como esse? Maior é o que está em nós do que... Não é o maior é o que está conosco. Maior é o que está ao redor de nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque quando, por exemplo, nós entendemos claramente na Escritura que um cristão, alguém que é salvo e recebe a habitação do Espírito Santo, não pode ser possuído por um espírito demoníaco. Por quê? A razão é bem simples. Porque maior é o que está em nós. Você é preenchido, você é completo, você é guardado por esse Deus. Mas pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida, por melhores que sejam, elas podem completamente serem possuídas por um espírito maligno. Por quê? Porque elas estão vazias. Enquanto o crente é habitado, o incrédulo não é habitado. Ele pode ser, então, preenchido também com espíritos imundos. E é o que acontece na prática, mundo afora, tá bom? Então vamos ver aí algumas observações importantes. Em primeiro lugar, nos salvos do Antigo Testamento, naquelas pessoas que serviam a Deus no Antigo Testamento, essa habitação do Espírito Santo era temporária. Então a diferença entre os crentes e os salvos hoje do Novo Testamento e as pessoas do Antigo Testamento, é que o Espírito Santo também vinha sobre aquelas pessoas.
Mas o termo habitação não é aplicado àquelas pessoas, porque o Espírito Santo vinha, capacitava, e quando ele terminava o que era necessário, ele deixava aquela pessoa. É interessante isso. Por exemplo, isso acontecia no caso de pessoas que precisavam ser capacitadas para fazer alguma tarefa especial. Então, Deus poderia usar um servo, alguém separado, capacitando, dando o seu Espírito para que o Espírito usasse essa pessoa naquela obra. Mas uma vez que aquela obra era terminada, ou uma vez que aquela pessoa, então, desrespeitava a Deus ou desobedecia a Deus, o Espírito também se ausentava. Por que será que Davi escreve o Salmo 51 e diz: por favor, não retires de mim o teu Espírito? Ele tinha cometido adultério, ele tinha cometido o homicídio. E ele vai e fala: Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito. Ele tinha consciência de que era possível que isso acontecesse. Quando Saul foi escolhido para ser rei em Israel, o primeiro rei de Israel, ele foi separado pelo Espírito Santo para aquela tarefa. Ele foi ungido rei de Israel. Ele recebeu de Deus capacitação. O próprio Davi, quando tem a oportunidade de matar Saul, que ele diz: não me levantarei contra o ungido do Senhor. Não me levantarei contra aquele a quem Deus separou para fazer algo. Mas você lendo a vida de Saul, você percebe que há momentos que Saul abandonou, se desviou do caminho de Deus. E aí você lê textos que diz assim: e vindo um espírito maligno da parte do Senhor o possuía. Deus permitia que Saul também fosse possuído por um espírito maligno. E Davi, quando tocava a harpa, Saul se acalmava, o espírito o deixava. Por que isso acontecia lá atrás? Porque o Espírito Santo não habitava alguém de maneira permanente. Ele era dado e ele também podia ser retirado. Mas graças a Deus, no Novo Testamento isso mudou. Eu fico muito contente que isso mudou. Porque se o Espírito Santo pudesse ficar habitando e saindo da vida de alguém à medida que você for fiel a Deus e você for obediente a Deus, já pensou como seria a vida dos crentes? Deus fala: quando você andar nos meus caminhos, quando você for fiel à minha palavra, o meu Espírito estará com você. Mas quando você me desobedecer, eu recolho o meu Espírito. Graças a Deus que nós estamos numa outra fase da história, numa outra maneira como Deus lida com o seu povo. Mas é isso. No Antigo Testamento, isso era temporário. Outra observação: o Espírito Santo só passou a habitar aos crentes de maneira definitiva, entrou na vida de alguém e não saiu mais, no caso do crente, depois da ascensão, depois que Jesus foi levado ao céu. Não precisa abrir, em Atos capítulo 1, quando Jesus é levado ao céu, então ele faz uma promessa para os seus discípulos. E essa promessa é que o Consolador viria. Ele fala: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam da parte do meu Pai a promessa que foi dada, o Espírito Santo virá. E eles ficam em Jerusalém e vão receber o Espírito Santo. De maneira o quê? Definitiva, porque ao longo do ministério dos discípulos, o Espírito Santo também atuou neles. Mas até que Jesus fosse ao céu, a atuação do Espírito Santo, mesmo nos discípulos, ela era temporária. Foi assim. Se você, mais à frente vamos ler, não precisa abrir agora, mas se eu não me engano, lá em João capítulo 20 ou capítulo 19, o texto fala que quando Jesus aparece, e fala assim: soprou sobre os seus discípulos, que eles estavam com medo, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então por que em Atos 2 ele dá o Espírito Santo de novo? Porque o Espírito Santo, até a ida dele ao céu, a ascensão dele, era dada de maneira temporária. Eu vou mostrar o texto aqui para vocês. Olha o que ele diz em João 7, 37 a 39. Ele diz claramente, Jesus estava no último dia da Páscoa dos judeus, e ele diz: no último dia da festa, que era a Páscoa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. Esse rios de água viva, ele estava falando sobre o que o Espírito Santo ia fazer. Ele mesmo continua aqui, estava se referindo, quando ele falou sobre rios nascendo dentro de uma pessoa,
E a ideia clara aqui é de uma plenitude, satisfação, renovação, como o rio se renova o tempo inteiro. Ele fala, isso vai brotar no coração das pessoas. Ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde, olha aí. Quando ele fala que as pessoas teriam uma plenitude completa, uma habitação plena, uma satisfação, estava falando a respeito do Espírito que seria dado mais tarde para quem? A todos os que nele crescem. Deixa eu fazer uma observação aqui importante. Há muitas denominações evangélicas no nosso país e há vertentes teológicas. A nossa igreja é uma igreja ortodoxa, tradicional. Mas nós temos diversos grupos no Brasil. Nós temos grupos neopentecostais, temos grupos pentecostais. Existem seitas para-eclesiásticas, grupos que estão ao lado da igreja, parece com a igreja, mas não é. E é muito comum que em alguns grupos, deixa eu falar especificamente de irmãos na fé nós, mas que ensinam e têm uma compreensão equivocada da Escritura. Não acredito, até sei que algumas pessoas fazem por maldade, mas acredito que a grande maioria o faz por desconhecimento. É comum, por exemplo, nos meios pentecostais, ensinarem os pastores, os líderes, ensinarem as pessoas de que o Espírito Santo, ele não é dado para todo mundo, não. Você se converte, começa a frequentar aquela igreja, e então um dia, se você buscar muito, com muita intensidade, muito zelo, fizer muitas vigílias, fizer uma série de campanhas, o Espírito Santo vai ser dado a você em algum momento, a parte da sua conversão. Então você se converteu. Você é um salvo, ele diz assim, olha, você é um crente, mas você ainda não tem o Espírito Santo. É preciso buscar. É assim, esse é o termo usado, você precisa buscar. Então a pessoa começa então, o que eu faço? Você tem que jejuar, tem que orar, na expectativa de que em algum momento o Espírito Santo seja dado para essa pessoa e ela então seja reconhecida como alguém que tem o Espírito Santo a partir de uma evidência que eles entendem, que é talvez falar em línguas ou realizar algum tipo de sinal, seja qual for. Mas isso não se sustenta à luz da Escritura. A Escritura é muito clara ao dizer que o Espírito Santo seria dado a todos os que nele crescem. Creu, recebeu. Ah, mas não importa, eu me converti faz um dia. O Espírito Santo já habita você. Não é uma coisa que você deve ficar buscando. Um crente não deve falar, Senhor, manda o teu Espírito para mim. Não, isso é fruto de desconhecimento. Isso é fruto de confusão. Como na teologia, os conceitos dependem de palavras, muitas vezes as palavras são mal interpretadas. E uma vez que uma palavra é mal interpretada, gera confusão. O que a Bíblia ensina sobre habitação, que é o recebimento do Espírito Santo para habitar permanentemente num crente, no meio pentecostal é tido, por exemplo, é confundido com o que nós chamamos de plenitude do Espírito. Isso é uma outra coisa. A Bíblia diz que todo crente recebe o Espírito, mas nem todo crente é cheio desse Espírito. Essa é a diferença. É possível que você seja crente e tenha com certeza o Espírito Santo, mas você não sabe, talvez nunca tenha experimentado o que é plenitude dele. O que é estar tão envolvido nas coisas do Senhor, estar sendo tão usado por Ele, que Deus olha e diz, essa pessoa está cheia do Espírito. Nós vemos em vários lugares da Escritura, homens que foram considerados cheios do Espírito Santo. Na igreja antiga, começaram a brigar por causa da distribuição da cesta básica, que as pessoas estavam, as viúvas precisavam de comida. E houve uma briga muito grande ali, discussão, e os apóstolos então foram consultados. O que vamos fazer? Então Pedro e os demais disseram, olha, não é justo que eu e os apóstolos paremos de pregar para distribuir as cestas básicas. Não porque isso não é importante, mas é porque ensinar a alimentar o povo com a verdade é mais importante do que isso. Isso vocês podem fazer. Isso aqui nós temos que fazer. Então eles falaram, o que vamos fazer? Pedro falou, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo. Ele não disse escolham 7 crentes. Ele falou, escolham pessoas cheias do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho. Ele começa a dar as evidências de como é alguém assim.
Então é possível que você seja um crente, mas você não seja cheio do Espírito. Mas guarde na sua mente, apague essa confusão que existe. Todo crente tem o Espírito de Deus. Ok? Se alguém disser para você que você tem que buscar o Espírito para receber, isso não se sustenta à luz da Escritura. Há um texto, Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Olha o que ele diz. Ele divide o mundo em duas partes. Se você tem o Espírito, você é de Deus. Você não pode falar, sou crente e não tenho Espírito. Não. Quem tem o Espírito é dele, quem não tem, não é. Ele resumiu. Então, creia nisso. O Espírito foi dado, seria dado mais tarde, depois que Jesus subiu ao céu, a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, Jesus, o texto de João diz, o Espírito ainda não tinha sido dado. Em que sentido? De maneira permanente. Pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então João deixa claro, receber o Espírito depois que Jesus subiu, de maneira permanente é assim, e graças a Deus tem sido assim conosco. Você não deve desobedecer a Deus, mas quando você desobedece a Deus, Deus não retira de você o seu Espírito. Porque o Espírito Santo tem outras funções, além de habitar, ele também tem outras coisas envolvidas que vamos ver ao longo desse estudo. Outra ressalva importante, primeira observação é que ele habita, essa é a primeira atitude do Espírito Santo, ele habita no passado temporariamente, no Novo Testamento de maneira permanente. Ele habita todos os crentes, sem distinção, sejam novos ou sejam antigos. A única distinção entre um crente e o outro é o quanto o Espírito usa essa pessoa, o quanto essa pessoa está sendo consagrada a Ele na sua vida. A habitação do Espírito Santo é uma das bases principais para o ensino da pureza moral do crente. Está aqui outra coisa fantástica para você guardar. Nenhum crente... Nós vimos, lembra da verdade central que nós falamos? Nós olhamos lá falando que o Espírito Santo proveu para os crentes tudo que é necessário para uma vida de satisfação e santidade. Essas duas coisas, uma vida satisfeita e uma vida de santidade. Um crente que vive uma vida vazia de significado, talvez não seja um crente, seja só um convencido. E a segunda área que mostra muito claro que uma pessoa nasceu, houve uma conversão, é a santidade, é a pureza moral. Ela não é fruto. Nós, os crentes, nos esforçamos, é claro, para ter uma vida correta diante de Deus no aspecto moral. Mas não é fruto do seu esforço. Você não conseguirá ter uma pureza moral, ética, se Deus não trabalhar na sua vida. Nós temos uma natureza pecaminosa. Os seres humanos, depois de Adão, uma natureza pecaminosa. Deus tem que agir. Deus tem que capacitar, de modo que a santidade moral, ela não vem de conceitos elevados de alguém. Você não deve olhar para alguém e falar, nossa, eu sou mais santo que os demais, porque eu tenho um conceito, eu fui educado tão bem. Olha, eu recebi uma educação que faz com que o meu padrão de santidade seja elevado. Não é verdade. Se há santidade na vida de um crente, e há, é porque Deus está trabalhando. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20. Olha, o texto está aqui à frente, se você quiser acompanhar, ou pode abrir na sua Bíblia. Olha o que ele diz. Fujam da imoralidade sexual. Ele dá uma ordem, no imperativo, fujam disso. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. A imoralidade é o pecado que é praticado contra o próprio corpo. Ele destrói aquilo que é chamado na Bíblia de templo do Espírito. É um pecado cometido contra aquilo que Deus habita, contra o lugar santo que Deus restaurou. É isso que ele está trabalhando aqui. Ó. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E vocês, olha o que Paulo fala, vocês não sabem que o seu corpo, falando para os crentes, é o templo do Espírito Santo que habita, olha a palavra aqui, ó, em vocês, e lhes foi dado por Deus? Ele diz assim, você não sabe que agora que o Espírito Santo habita em você, você tem que fugir da imoralidade? Você não sabe que agora que Deus está na sua vida, isso deveria produzir uma pureza nos seus olhos, nos seus lábios? De modo que um crente,
precisa se avaliar e para realmente descobrir, será que eu sou um crente? Crentes que vivem numa vida imoral e suja, devassa, não são crentes. Não são pessoas, não estão dando evidência do trabalho do Espírito Santo. Ah, eu sou crente, mas eu me prostituo. Eu sou crente, mas eu fornico. Eu sou crente, mas eu adultero. Eu sou crente, mas eu sou viciado em pornografia. Eu sou crente, todas essas coisas são evidências de que talvez essa pessoa seja muito simpatizante do evangelho, venha à igreja, seja homem ou mulher, seja de perto ou de longe, mas não conheceu a salvação de Cristo. Porque ele fala, vocês não entenderam ainda que o Espírito Santo habita em vocês e agora vocês não devem viver uma vida de impureza? Nós lutamos, temos as nossas tentações, uns mais, uns menos, verdade. Principalmente a nossa sociedade brasileira, uma sociedade imoral. Nós somos bombardeados, homens mais ainda, bombardeados o tempo inteiro. Mas está mudando, as mulheres estão agora, o índice de mulheres que estão sendo inseridas em pornografia está subindo muito mais rápido do que os homens. Até porque dizem que o padrão de atração dos homens já está num teto. Então sobrou quem? As mulheres. Então eles estão promovendo a cobiça, a sedução das mulheres e das crianças também. É assim. Por que Satanás quer tanto fazer com que crentes, homens, mulheres e crianças se envolvam com a imoralidade sexual? Porque ele sabe que isso vai ofender a Deus, visto que a imoralidade vai ser praticada no corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. Então a doutrina da habitação deve fazer você rever os seus conceitos e falar, eu preciso ter uma vida santa, porque Deus habita em mim. A minha boca não vai usar palavras vulgares ou de duplo sentido, porque Deus habita em mim. Desde 2015, eu e outro pastor estamos trabalhando num trabalho de literatura a respeito de um livro para casais. Eu e o outro pastor é o pastor Davi Murk, um grande amigo. E enquanto trabalhávamos com esse livro, que já está praticamente finalizado aí, não sabemos quando vai sair, nem por qual editora, mas o trabalho, a redação já estava pronta. Nós escolhemos pegar cada letra do alfabeto e aplicar ao casal e à família. Então, por exemplo, assumam seus respectivos papéis. O homem como líder amoroso, a mulher como auxiliadora submissa e assim vai. E fomos letra B, letra C. Então nós chegamos na letra Z. E foi o capítulo mais difícil de ser escrito. Porque a letra Z dizia, zelem pelo prazer um do outro. E aí nós vamos procurar material. E aí você descobre rapidamente que não tem muita literatura bíblica que aborde o tema. Alguns vão dizer que é por tabu, outros vão dizer que vão achar as razões diversas. Mas como é difícil escrever sobre a sexualidade do casal de uma maneira leve, reverente e santa. E você fica procurando palavras para lidar com esses conceitos. Palavras que o mundo não está nem aí, lança abertamente, fala o que quiser. E você tem que colocar palavras para tornar um livro sadio, mas ao mesmo tempo lidando com questões que eu, pelo menos, não vi no Brasil, outro livro lidando. Coisas difíceis. Por quê? Porque os casais hoje são bombardeados com imoralidade. Os casais são bombardeados com conceitos que prejudicam o relacionamento. Sejam casais casados e, pior ainda, casais não casados, que se envolvem em fornicação nos nossos dias, quando o conceito de santidade matrimonial ou de sexo pro casamento é jogado no esgoto. E as pessoas dizem, vocês ainda estão com esse conceito antiquado? Em pleno século 21, vocês ainda estão acreditando que é errado um relacionamento sexual entre pessoas que não foram casadas ou não são casadas? E a gente diz, é isso mesmo. E as pessoas torcem o nariz. E elas dizem, qual é o problema? No caso do crente, está bem aqui.
Vocês são templos do Espírito Santo que habita em vocês e ele foi dado por Deus. Cuidado! Deus não se agrada. E Paulo continua. Vocês não pertencem a si mesmos. Ah, não, por quê? Porque agora alguém habita em você. É dono desse templo, dessa casa. E ele diz mais. Pois foram comprados por alto preço. Vocês foram adquiridos. Alguém pagou o preço. O que você diria se você adquirisse uma casa por um alto preço? E colocasse um inquilino ali naquela casa. E o inquilino começasse a destruir aquela casa. A pichar as paredes, a derrubar paredes. Você ia ficar indignado e falar, você não pode fazer isso, a casa é minha. Mas essa indignação que nós temos com as nossas coisas, nós não temos com a casa de Deus, que somos nós. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas. Nós falamos coisas erradas, pensamos coisas erradas. E esquecemos que Deus habita em nós. E Deus é santo. E nós precisamos ter uma vida de santidade. Toda crente deve ter uma vida marcada por satisfação. E deve ter uma vida marcada por santidade. Se essas marcas não estão na sua vida, você deve perguntar, Senhor, seria eu realmente um crente? Ou seria eu alguém que simpatizei com a igreja, gosto do evangelho, gosto de ouvir, gosto de estar na igreja e cantar, gosto até de ler a Bíblia, mas não sou um salvo. Andar com Jesus não é suficiente, Judas também andou. Ouvir os ensinamentos de Cristo, domingo após domingo, não é suficiente, porque Judas também ouviu. A grande pergunta é, está existindo conversão na sua vida? Conversão implica no fato de você estar numa direção e você mudar. Há pessoas que falam assim, eu me converti 360 graus. Você fala, como é que é? Isso mesmo. Deus chegou na minha vida e eu tive uma conversão total. Eu dei uma guinada de 360 graus na minha vida. Mas sabe qual é a guinada que Cristo quer que você tenha? É de 180 graus. Você está indo para lá? E você vira e volta. Porque se você der 360, sabe o que acontece? Você entra numa rotatória, não foi conversão. Você fala, Senhor, eu entrei numa rotatória gospel. Você fez assim, continua lá. Teve algum contato com a fé e foi. Por quê? Porque tem vidas que não mudam. Infelizmente, o cristianismo brasileiro tem formado crentes de terceira ou quarta categoria. Crentes que não sabem, não conhecem mais a Escritura. Não leem. Quando leem, não meditam, não estudam. Crentes que não oram, e quando oram, oram de maneira errada, só pedindo, me dá, eu quero, eu preciso. Aonde estão os homens e mulheres de Deus que tinham sede da palavra, que compreendiam a palavra, cujos conselhos emanavam da palavra? Aonde estão os pais que guiam os seus filhos no caminho santo de Deus? Aonde estão as mulheres e os homens que compreenderam existir um papel para cada um deles, a partir de que o Espírito Santo habita neles? Em Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, Paulo diz assim para a igreja em Éfeso, não vos embriagueis com o vinho, não se encham com a bebida, no qual há dissolução, onde a embriaguez vai tomar conta. E aí Paulo faz um trocadilho e fala, não se encham da bebida. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito. E assim que ele fala da habitação, da plenitude, nesse caso também do Espírito, ele logo diz quais são os resultados de uma pessoa que está cheia de Deus, falando entre vós com salmos. Olha aí, cantando hinos, entoando a Deus de coração. Ele vai imediatamente dizendo que uma pessoa que é habitada por Deus e cheia por Ele, é alguém que tem nos seus lábios a palavra, que tem no seu coração cânticos de alegria. Mas ele não para aí. Não tem a ver com o momento do culto apenas. Imediatamente ele diz assim, cheios do Espírito, sujeitem-se uns aos outros. Ah, então a plenitude do Espírito, a habitação dele faz com que a minha vida seja diferente? Faz. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que auxilia o seu marido ao mesmo tempo que o respeita e o auxilia. Ele diz para os maridos, maridos cheios do Espírito Santo, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Mas muitos maridos não sabem tratar a esposa com docilidade, não sabem ser o provedor, o professor da esposa, não sabem ser o protetor da esposa.
E qual é? Por que isso está acontecendo? E isso está acontecendo porque nós estamos numa geração de crentes de quarta categoria. Nós perdemos no Brasil, na nossa geração, a essência, o poder, o vigor da fé cristã. É por isso que poucos milagres acontecem. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, por que a gente não vê tantos milagres como se via no começo da igreja? Ah, muito simples. O compromisso deles com Deus era outro. Você ora como eles oram? Você buscava a Deus como eles buscavam? Você perdeu seu patrimônio como eles perderam pela fé? Você estava tendo comunhão com seus irmãos no partir do pão de casa em casa, semanalmente? Você tinha comunhão? E o texto fala que em cada alma havia temor, e por meio dos apóstolos o Senhor fazia milagres. Os milagres terminaram. Uma geração incrédula surgiu, e uma geração incrédula dentro da igreja. Uma geração que bate cartão todos os domingos, para talvez aplacar a sua consciência, mas que não tem vida de devoção com o Senhor. Há crentes que só vão pegar na Bíblia de novo no próximo domingo, se pegarem. Há famílias que, se porventura alguém entrar em casa e roubar todas as Bíblias, vão demorar alguns meses para perceber que isso aconteceu. O que está acontecendo? Nós não estamos entendendo o que significa Deus habitando em nós. Quanta fraqueza e quanta frustração. Vocês são templo do Espírito Santo. Fujam da imoralidade. Outra observação, ainda sobre a habitação. O Espírito Santo habita todo crente e não existe crentes que não são habitados pelo Espírito Santo. Já citei para vocês os textos, mas vou mostrar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, olha o que ele diz. Mas todos nós, não é alguns de nós, todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. Não há crente que não recebeu de Deus o Espírito Santo. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então chuta para longe o conceito de que você é um crente, que você faz coisas erradas, porque você ainda não tem o Espírito Santo de maneira adequada, mas um dia, não. Uma criança que se converter aqui em cima, ela já desce aquelas escadas com o Espírito Santo habitando nelas. E ao Espírito Santo atuar numa criança, essa criança vai ter uma mudança gradual, e algumas até dramaticamente, uma mudança radical. O comportamento dessa criança muda. Por quê? Porque ela é mais inteligente? Não, porque agora alguém começa a convencer ela dizendo, está errado, obedeça aos seus pais. Olha, não faz isso porque Deus não se agrada. Os filhos não mudam da noite por dia. Muitos pais acham que vão mudar os seus filhos se trouxerem para conversar com o pastor. Ou se levarem os seus filhos para fazer terapia, aconselhamento, seja onde for, com quem for. Mudança. Quer ver mudança nos seus filhos? Ore a Deus, para que Deus habite eles. Porque quanto mais o Senhor os encher, não habitando e tornando-se pleno neles, eles vão mudar. O lábio deles vai mudar. A conversa vai mudar, as companhias vão mudar. O que nós precisamos nesse mundo e no Brasil, não é crentes que saem com a rua com bandeiras dizendo, o Brasil é do Senhor Jesus, vamos mudar isso ou aquilo. Vamos na marcha para Jesus, ou vamos disso, daquilo. Joga tudo isso fora. O que o Brasil precisa é de crentes. Se 10% do Brasil fosse evangélico, dizem que o Brasil é muito mais evangélico que isso. Mas se 10% fossem evangélico de verdade, esse país seria outro. Se 10% dos nossos políticos fossem habitados pelo Espírito Santo de fato, nós teríamos leis justas. Nós teríamos uma mudança conceitual. Mas parece que cada crente que chega num cargo de poder simplesmente quer gananciosamente enriquecer o seu patrimônio e dar vantagem aos amigos que ele tem. Que triste o tempo que nós vivemos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele, já falamos sobre isso. Os efeitos, então. Eu disse para os irmãos que nós estamos falando sobre 3 ações do Espírito Santo sobre o crente. Qual é a primeira ação? O Espírito Santo
Espírito Santo habita. Vamos falar junto? O Espírito Santo? Essa é a primeira ação. E aí nós vimos observações. No passado, temporariamente. No Novo Testamento, permanentemente. A habitação gera, então, duas coisas fundamentais: satisfação e santidade. Isso vai surgir. Vimos também que a habitação ela é dada para todos os crentes, mas a plenitude para alguns. Então, se você é um crente, o que você deveria orar a Deus para o próximo ano? Senhor, eu gostaria tanto de experimentar a sua plenitude. Eu gostaria de, quando eu abrir a minha boca, as pessoas percebam que eu estou cheio do Espírito Santo. As pessoas vão perceber diferença em alguém pleno. Se alguém abrir aquela porta e entrar nesse salão alcoolizado, se alguém entrar aqui e sentar entre nós, cheio de vinho, cheio de uma bebida alcoólica, todos nós aqui vamos perceber a presença dele. Ele vai falar alto, ele vai agir inconveniente, as cabeças vão começar a virar para todos os lados. Todos nós aqui, 100 pessoas nesse espaço vão perceber que entrou alguém aqui cheio da bebida. Pois deveria ser da mesma forma quando você chega no seu trabalho. Uma pessoa cheia do Espírito deveria ser notada. Quando você anda pela rua, as pessoas vão perceber: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Quando você chega na escola, no seu curso, no trabalho, as pessoas devem perceber a plenitude do Espírito Santo na sua roupa, nas músicas que você ouve, no seu entretenimento. Os seus vizinhos sabem se vocês são ou não cheios do Espírito Santo. E não é quando você põe música gospel para tocar, mas ele sabe se lá dentro tem gritaria, cólera, ira, maledicência. A vida com Cristo, a plenitude e a habitação dele serão percebidas. Ore a Deus por isso. Os efeitos da habitação, nós vimos sobre observações. Olha quais são os efeitos da habitação. Primeiro, Atos 1:8. Abrem Atos 1:8. Olha qual é o primeiro resultado aí da habitação do Espírito Santo. Atos capítulo 1. Você está em João, é só você avançar, você já chega em Atos. Bem fácil. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim para os seus discípulos. Ele está prestes a receber a sua ascensão, a ser levado ao céu. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então você sabe que nós vimos lá sobre satisfação e santidade, são evidências. Mas olha como o Espírito Santo, quando habita, atua. Olha o que surge na vida da pessoa. A palavra que você riscaria nesse versículo, qual seria? Versículo 8. Vocês receberão poder. Tem gente querendo poder para gritar. Tem gente falando: Senhor, dá-me poder para testemunhar. Isso é o que ele daria, testemunho. Mas tem gente que quer poder para fazer milagre, quer poder para liderar isso ou aquilo. Mas ele disse: vocês vão ter poder para serem testemunhas. Sabe o que é a palavra testemunha em grego? Qual é a palavra usada aqui? É a palavra mártir. Exatamente a palavra. Vocês receberão poder para serem mártires. Essa é a palavra testemunha. É claro que é o testemunho de vocês vão falar, é óbvio. E eles deram testemunho. Mas a palavra usada para testemunho também é usada para vocês vão ser martirizados em meu nome. E o que aconteceu com os apóstolos? Nós já vimos algumas semanas. Eles foram arrasados. Com exceção de João, todos eles padeceram mortes severas. Com exceção do apóstolo João, os demais foram cruelmente assassinados. Quiser ler sobre isso, Livro dos Mártires, quiser ler sobre isso, uma missão, 12 homens e uma missão, hein? Não é 12 homens e um segredo, hein? Não vai pegar o filme, é 12 homens e uma missão, aí você vai conhecer a história um pouco deles. Mas a Bíblia diz que você vai ter poder de testemunhar sobre Jesus. Agora eu quero que você pense na sua vida por um instante. Você tem isso? O ano está terminando. Quando você tem que testemunhar para alguém sobre Jesus, há poder ali? Há coragem ou há medo? Quando alguém chega perto de você e você tem que testemunhar, o que surge no seu coração imediatamente? Medo? Vergonha?
insegurança, tenta você contornar dizendo, vão rir de mim, eu não vou falar nada. Pois a Bíblia diz que os discípulos, claro que aqui foi específico a fala de Jesus para aquele grupo, mas isso foi dado para os demais também. O verdadeiro crente deve receber de Deus, ao ser habitado pelo Espírito Santo, poder, força, coragem de falar. Então vence os seus temores. Sabe por quê? Porque coragem não é a ausência de medo. As minhas filhas, principalmente a Stephanie, quando pequena, nós vimos orar, na hora de dormir, ela dizia assim, Senhor. E eu falava, você tem algum pedido? E ela dizia, sim, eu quero pedir para Deus retirar de mim todos os meus medos. Até hoje, ela cobre a cabeça assim. Ontem à noite, fui colocar ela para dormir, entrei no quarto. E eu nem achava ela. Eu falei, meu Deus, onde está? Stephanie, um calor, meus irmãos. Olha o calor que está. Ela estava com edredom. Algumas mulheres estão fazendo assim, que não é normal. Não, eu não acho normal de mim com edredom agora. Estava com edredom, lençol. Haviam 3 travesseiros em volta da cabeça. E o lençol passando em cima dos travesseiros. Assim, uma barraca. Eu entrei no quarto. Eu falei, Stephanie, você não quer respirar? Eu vou pegar uma toalha molhada e você põe assim pra... Você não quer mais respirar? Ela falou, eu quero. Porque aqui está aberta, ela fez assim com a mão. Tem uma passagenzinha de ar. E eu falo, filha, você está com medo do quê? Ela falou, não estou com medo. Não? Não. Ainda mente, né? Mente pro pastor. Eu falo, não pode mentir. Não estou com medo. É que eu gosto de dormir assim, quentinha. E ela falou, quando nós orávamos lá atrás, Senhor, Pai, pede para Deus tirar de mim todo o medo. Eu não quero mais sentir medo. Você ensinou que Deus responde às orações. Está aqui meu pedido, Pai. E eu falei, não vou orar por isso. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque Deus não vai responder. Ele não vai responder isso. Vamos corrigir essa oração? Se eu pedir para você não ter mais medo, Deus não vai fazer isso. Medo é até bom em algumas situações, não é? Você tem medo quando chega na beirada de um prédio? Quem sente medo? Já chegou perto na beirada assim, dá um medo. O seu corpo reage, você sente até calafrios. É normal. Existe um medo sadio que Deus coloca para preservar a vida. Tem medo de altura? Quando o avião sobe, você fica com medo? É o senso divino dado para você. Falar, Deus te colocou com pés. Semana eu vi que caiu um avião lá, Fokker 100. Foi o primeiro avião que eu voei. Mas eu não vou nem entrar no detalhe aqui. Caiu lá, não sei qual país lá. Caiu. E o pessoal saiu vivo. Alguns morreram, mas outros saíram vivos. Mas deixa eu voltar para a Stephanie. A digressão vai longe. O fato é que eu disse para ela, vamos orar o seguinte, vamos pedir para que Deus te dê coragem. Mas e os meus medos? Deixa ele aí. Porque se Deus der coragem, o que você vai fazer? Você vai enfrentar os seus medos. Eu não vou pedir para Deus tirar o seu medo de levantar à noite e ir no banheiro escuro. Eu vou pedir para Deus te dar coragem para que você faça isso. Percebe a diferença? Deus não vai tirar de você o medo de testemunhar. Se você fica orando a Deus, Senhor, tira de mim o medo, eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas eu tenho medo. Quando o Senhor tirar esse medo, eu vou testemunhar. Então você não vai falar nunca. Porque os discípulos tinham medo. Quando Jesus ressuscitou, e ele apareceu a primeira vez para os seus discípulos, onde é que os discípulos estavam? No meio da praça? No meio do templo pregando o evangelho? Não. A Bíblia diz que eles estavam portas fechadas. Era um grupo de Stefanes. Porta fechada, janela fechada, tudo escuro. Medo. Jesus aparece no meio deles. E a primeira coisa que Jesus diz não é que saudade. O que Jesus diz para eles? A paz esteja com vocês. Calma, gente. Paz. Fiquem tranquilos, sou eu. É um fantasma. Não, não sou eu. Pode encostar aqui, ó. Você tem alguma coisa para comer? Eles estavam possuídos de medo. Viram Jesus. Tomé vai ver uma semana depois. E sabe o que acontece com esses homens? Logo depois de verem Jesus, eles saem do quarto escuro, abrem as janelas e vão para o pátio do templo pregar. São presos. Atos capítulo 4. As autoridades dizem, vocês curaram esse homem em nome de quem? E ele fala, nós curamos ele em nome de Jesus, a quem vocês mataram. O que aconteceu com esses covardes? Estavam com medo. Pedro estava com medo da faxineira, na fogueira. Você conhece Jesus? Eu não.
O que mudou esse homem que olhar para o Supremo Tribunal Federal de Israel e falar: nós curamos ele no nome de Jesus, a quem vocês mataram? Os homens assustaram, falaram: nossa, vendo a ousadia de Pedro, perceberam que ele havia estado com Jesus. Então chamaram eles e deram ordens dizendo assim: nós ordenamos aqui, vocês não falem, não ensinem e não façam mais nada no nome de Jesus. Então João vira para aqueles homens que tinham poder de matá-los e diz: julguem vocês bem. Eu devo obedecer vocês ou a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos fazer exatamente o que vocês estão falando para não fazer. O que é isso que aconteceu com esses homens? Eles perderam medo? Não. Fato é, não dá tempo de explorar tudo. Se você continuar o capítulo 4, você vai ver que eles são expulsos dali, chegam na igreja e eles oram a Deus. E falam: Senhor, dá-nos ousadia. Vocês estão aí em Atos, eu vou ler só para facilitar, capítulo 4, avança um pouquinho, rapidamente. Foram ameaçados de morte, olha o que esses homens fazem. Verso 23 do capítulo 4. Uma vez soltos, aqueles covardes que estavam na sala, presos, pregaram no templo, curaram, foram ameaçados, verso 23. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos, foram para a igreja e lhes contaram quantas coisas lhe haviam sido dito pelos principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, que fizestes o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disse por intermédio do seu Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, por que se enfurecem os gentios? E por que os povos imaginam coisas vãs? E aí eles dizem o seguinte: levantaram-se os reis da terra, Pôncio Pilatos e os demais, aí as autoridades juntas com eles contra o Senhor e o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual tu ungistes. Olha os inimigos dele: Herodes, homem perverso e cruel; Pôncio Pilatos, homem perverso e cruel; com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não dá tempo de explicar aqui, mas é dito aqui claramente que Pôncio Pilatos, os demais Herodes, todos eles fizeram o que Deus, a mão de Deus mandou fazer. Foi Deus, não estava fora do controle de Deus. Continua. Agora, Senhor, olha a oração deles, a diferença da oração deles e da Stephanie. Ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos livramento. É assim que está aí? Está na sua Bíblia assim? Senhor, olha, eles estão nos ameaçando, concede a cada um de nós livramento. Não. Eles dizem: concedem aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, ou seja, com todo poder e coragem, a tua palavra, e enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram, o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo já? Eles já não tinham habitação? Tinham. O que aconteceu aqui? Plenitude. Eles já tinham o Espírito Santo, mas agora eles estavam cheios de ousadia. E o texto continua dizendo assim: cheios do Espírito Santo e com toda intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de alguém. Ele dá poder para você falar, ele dá coragem para você. Então, meu irmão, minha irmã, nesse último culto desse ano, se você é medroso pregar o evangelho, não tem problema. O que não pode é que você deixe de pregar por causa do medo. Ora a Deus, fala: Senhor, dá-me coragem. Ah, mas eu posso morrer, eu posso perder o emprego. No nosso caso, no Brasil, ninguém está correndo risco de vida. Mas eu posso perder o emprego. Eu posso ser perseguido na família. As pessoas um grupo vai me denunciar no Facebook. Ah, as pessoas vão me bloquear. Não interessa. Efeito da habitação do Espírito Santo é poder para testemunhar. Se você não tem poder para testemunhar, você deveria voltar os seus conceitos e avaliar: sou eu realmente um crente? Tenho tido na minha vida santidade, satisfação e poder? Porque se isso não está aí, não brinque. Não haverá aviso. E quando a vida terminar, você pode ter passado anos dentro de uma igreja. Você pode simpatizar muito com o evangelho. Isso não garantirá o seu lugar no céu.
só estarão nos céus as pessoas que são hoje habitadas pelo Espírito Santo. Eu vou parar aqui. Nós estamos apenas no ponto 1. Não dá para continuar mais por causa do nosso tempo. Semana que vem, nós continuamos ainda no ponto 1, olhando mais alguns aspectos. E depois nós vamos, nos outros domingos, olhar o ponto 2 e 3. Vamos orar. Pai, eu passei um ano inteiro, talvez seja a sua oração, o seu caso. E eu termino esse último domingo, talvez sem ter testemunhado uma única vez do Senhor, diante das pessoas. Mas eu gostaria tanto que isso fosse diferente. Hoje eu ouvi sobre a sua habitação e sei que se sou salvo, o Senhor habita em mim. Por favor, edifica em mim essa morada. Faz da minha vida um lugar onde o Senhor sempre esteja. Ó Deus, eu quero ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo. Eu quero que o mundo perceba que apesar do meu medo, eu tenho o poder do Senhor para fazer coisas. Eu quero que o mundo saiba que apesar das tentações, eu recebo do Senhor força para enfrentar a imoralidade, a prostituição, os desejos mundanos. Senhor, eu quero que as pessoas à minha volta e eu mesmo entenda que eu não tenho tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que preciso. E eu tenho o mais importante, que é a salvação. Dá-me satisfação, Deus. Obrigado por ter matado a sede da minha alma. Talvez o Senhor não satisfez as sedes das minhas emoções ou dos meus sonhos, mas a sede da alma, Cristo preencheu. Ensina-me, Senhor. Tu és soberano, Deus eterno e santo. Ajuda-me a refletir isso no dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.